Olá, nossa conversa hoje no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí com a jornalista Michele Sampaio. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder bater um papo com todo mundo. Obrigada. Bom, antes da gente falar do jornalismo, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Que você é nascida em Guaratinguetá, né? Isso. Sou nascida e criada em Guaratinguetá, viu, Rodrigo? Meu pai, a vida toda, a trajetória dele foi no banco, né? Ele fez carreira na Caixa Econômica Federal. Então, a gente mudava de cidade, porque gerente era transferido naquela época. E quando a gente mudou para Guaratinguetá, acabou sendo a nossa base ali. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Então, eu passei ali até os 7, 8 anos morando em Cruzeiro, que também é aqui na região do Vale do Paraíba. E de lá fui para Guará e a gente não saiu mais ali. Então, passei a minha infância e adolescência em Guaratinguetá. E aí aqui na região toda. Quando foi mais ou menos, eu era mais jovem ali, já no período do colegial, né? Que hoje é ensino médio que fala, né? A gente foi para Curitiba. Meu pai virou superintendente do banco da Caixa Econômica Federal e ele foi para Curitiba. E aí, quando a gente foi para Curitiba, a gente deve ter morado lá 1 ano e meio, meu pai uns 2 anos. E lá aconteceu, assim, uma tragédia na nossa vida. Eu perdi a minha irmã caçula de acidente de carro. E aí a gente tomou uma decisão, a família, de retornar para a região do Vale do Paraíba. E aí a gente voltou a morar, meus pais em Guaratinguetá. Eu fui morar em Taubaté, fui estudar em Taubaté, onde eu fiz a Universidade de Taubaté, cursei o jornalismo. E o meu pai passou a atuar na Superintendência da Caixa Econômica Federal aqui em São José dos Campos, que atendia Jacareí e a região toda, né? A superintendência que cuidava das caixas aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. E aí a gente passou a ter um vínculo ainda maior com a região toda. E sua mãe é dona de casa? Minha mãe não, minha mãe é professora, foi diretora de escola, trabalhou muito, foi diretora do Cefam, que é o Centro de Formação. E a minha mãe... eu até falo pra ela que ela devia ter sido jornalista, que ela tem bem um jeito assim de... Sabe, ela gosta do conteúdo, de escrever, de ler, ela é curiosa, então ela tem bem um perfil de jornalista, mas ela foi professora a vida toda. Então hoje ela é secretária de educação, né? Então hoje ela tá aí com 70 anos, aí passou de 70 agora, e ela é secretária de educação em Guaratinguetá. E meu pai aposentou da Caixa Econômica Federal e hoje ele assumiu o serviço de água e esgoto de Guaratinguetá também. Você falou que cursou jornalismo em Taubaté, só que antes você fez arquitetura, direito, né? Nossa, você não sabe. Educação física. Mas você sabe que, Rodrigo, tem muito a ver com o momento que eu vivi, assim, também. Eu nunca soube, de fato, o que eu queria, né? Mas estava escancarado, estava assim na minha cara o para que eu tinha talento. E por que eu falo isso? Porque eu, desde menina, eu era aquela pessoa que ficava com aquela câmera, lembra daquelas câmeras VHS que tinha? Eu gravava programas em casa, simulava gravação, gravava com meus pais, com meus irmãos. Então, sempre fui muito assim, sempre gostei de fotografia. Então, assim, eu já dava sinais de que era da área de comunicação, mas eu não tinha recursos para saber o que eu queria. E aí, com o acidente da minha irmã, com a gente ter perdido a minha irmã, isso é como se tivesse caído um muro na minha frente e eu não sabia mais o que eu queria, a vida já não fazia mais sentido. Então, eu precisava me redescobrir. E nessa de eu me redescobrir, quando eu perdi a minha irmã, eu estava no 3º colegial, né? O 3º ano do ensino médio. Então, eu já estava em vias de prestar vestibular. Então, eu não sabia o que eu queria. Então, eu prestei vestibular para arquitetura, porque eu gostava, achava interessante, eu tenho um tio arquiteto, achava bonito tudo aquilo. Eu prestei para Direito, porque o meu pai depois cursou Direito e o meu irmão ia prestar Direito também. Por questão de emprego, tem emprego, é fácil, você presta concurso, mas zero afinidade com Direito. E prestei também para Publicidade e Propaganda, ali mais na área da comunicação. E, de fato, eu me descobri mesmo no jornalismo, eu fui fazer um desfile. Naquela época eu fazia muita academia, gostava muito, e prestei Educação Física, fiz 1 ano de Educação Física, eu cursei. Fiz 1 ano de Educação Física, eu cursei. E por que isso, Rodrigo? Nossa, Michele, como é que você parou na Educação Física? Eu sempre gostei muito de esportes. Então, eu passei a minha infância e adolescência
disputando enduros de bicicleta, enduro de carro. Eu adorava isso. Chama trekking, né? Quando é a pé, e enduro de bicicleta. E assim, um monte de medalha em casa, assim. Eu gostava demais disso. Adorava academia. Naquela época, não sei se você lembra, existia os campeonatos de aeróbica. E eu adorava ir nesses campeonatos. Então, assim, tinha muita coisa que eu gostava. E meu sonho naquela época era ser dona de academia. Olha pra você ver como as coisas mudam, né? Tinham fitas VHS com aulas de aeróbica, né? De ginástica. Era exatamente isso. Eu gostava muito disso. Então, eu acabei indo cursar Educação Física. E na Educação Física eu vi que não tinha a ver comigo. Por quê? As aulas práticas eu ia muito bem, tirava 10. Aula de instrução para o vôlei, iniciação à natação, atletismo, tudo isso eu tirava 10. E as aulas de biologia, anatomia eu tinha mal-estar. Eu não almoçava, jantava naquele dia que tinha aula de anatomia. E aí eu vi que realmente não era o que eu tinha. Eu fui vendo na prática, eu fui me autoconhecendo na prática ali, para ver o que fazia sentido para mim e o que não fazia. E aí, quando eu fui num desfile, e nesse desfile tinha uma jornalista apresentando o evento, eu tive a oportunidade de conversar com ela. Ela, na época, eu trabalhava na Globo aqui do Vale do Paraíba, e aí eu falei, nossa, acho que isso tem a ver comigo. Prestei jornalismo, prestei vestibular para jornalismo e passei. E fui fazer na Unital, e no primeiro dia eu falei, tô no lugar certo, aqui é meu mundo, é aqui que eu quero ficar, e ali foi. A sua família, você falou da tragédia da sua irmã, né? Mas são quantos irmãos ao todo? Nós somos em 3 lá em casa, irmãos. isso, nós somos em 3. O meu irmão mais velho, que é o Gustavo, que ele seguiu a carreira do meu pai na Caixa Econômica Federal, hoje ele atua na Caixa Federal em Brasília. E a minha irmã caçula, que é a Vanessa. Quando eu perdi a Vanessa, nós perdemos a Vanessa, ela tinha 15 anos, ela estava no primeiro ano do ensino médio e eu no terceiro ano do ensino médio. Foi um acidente de carro na BR lá em Curitiba. Pra gente foi foi uma tragédia muito difícil de superar. Né? Hoje a gente vive com a saudade, com a dor, com as lembranças, boas lembranças, o como ela seria estando aqui, mas a gente consegue viver melhor, né, do que os primeiros anos de vida ali, né? Hoje eu tenho uma filha, o meu irmão tem 2 filhos, que são meus sobrinhos e afilhados, então meus pais têm os netos, a vida se encaixa de se reorganizar, né? Então a gente vai vivendo à base da saudade, da lembrança, e é o que fica. Mas que tipo de educação que seus pais deram para os filhos, assim, de criança? Era daqueles pais que cobravam nota de escola? Como é que foi esse tipo de educação que vocês tiveram lá? O meu pai sempre foi mais brincalhão, assim, né? A minha mãe sempre foi mais rígida, né? Professora, aquela coisa de professora, tem que fazer, né? Então, assim, tem que ir bem na escola, tirar nota boa. Eles sempre foram muito rígidos. E a minha mãe, na verdade, ela era uma mentora de todos nós, inclusive do meu pai. Aí do meu pai, se colocasse uma calça que não combinasse com a camisa, né? Então, assim, ela cuidava de todo mundo mesmo. E a minha mãe sempre teve esse olhar mesmo do cuidar, né? Então, olha, escova o dente, vai quando for conversar com as pessoas, você tem que estar limpa, bem apresentável, tem que estar cabelo penteado, aquela coisa, sabe, que é de mãe, que é de quem cuida. E além de tudo é professora. Então ela cobrava da gente muito nota boa. Então a gente sempre teve, ao mesmo tempo que é um privilégio, que depois que você cresce, que você dá valor, a gente também teve essa criação mais rígida ali, né? Hoje não se vê, às vezes, tanta rigidez, mas, né, essa comunicação mais impositiva, que é professoral, né? Hoje até mesmo os professores estão mudando essa comunicação, mas no geral, assim, a gente é muito hoje o reflexo da educação dos nossos pais, né? Então, assim, se hoje eu trato bem as pessoas, tenho um cuidado com as pessoas, o meu irmão também, se a gente tem uma preocupação com as outras pessoas, com os nossos filhos, boa parte disso, com certeza, vem desse exemplo dos nossos pais, dessa educação mais positiva que eles nos deram, né? E eles até hoje são super pais pra gente, não penso que a gente cresceu, que eu tô aí
passei dos 40 que eu tô aí, que eles até hoje, né, filho não... É sempre criança, né? Sempre criança. Eu vou lá, eu vou atrás da comidinha da mãe, vira e mexe, ela dá um presente, agrada, a gente fica assim... É óbvio que agora os netos... Tomam o lugar. Tomam o lugar, e com certeza, com razão e com merecimento também, né? Mas a gente segue muito unidos, né? Mesmo meu irmão à distância. E isso é muito, muito importante pra gente. Meu pai hoje, a carreira dele migrou pra política, né? Ele se aposentou da Caixa Econômica Federal, foi pra política. Ele sempre foi consultor de inúmeros políticos. Ele tem uma relação muito grande com todos os prefeitos de muitos anos, porque ele sempre foi muito forte ali na habitação, né? A Caixa sempre fez empréstimo, investiu em casas nas prefeituras, então ele tem muito contato na política. Acabou migrando a carreira dele depois da aposentadoria para a política. E a minha mãe também, depois que se aposentou, virou secretária de Educação. Aí eu falei para ela, agora acaba o mandato esse ano dela, eu falei, vê se você descansa um pouco, né? O meu pai precisa trabalhar, às vezes o homem acho que precisa ocupar mais a cabeça. Minha mãe fala para ela, você precisa descansar um pouco, é muita coisa, né? Precisa ocupar a cabeça lendo, viajando, passeando um pouco. Acho que chegou na hora de descansar, né, Rodrigo? Hoje, olhando para a sua personalidade, o que você acha que você tem que é da sua mãe e que é do seu pai, por exemplo? Eu acho que eu sou muito uma minha mãe. Eu sou mais o perfil da minha mãe, assim. Esse perfil meio mandão, assim, sabe? Que tem que ser um pouco... Faça isso, vamos por esse caminho. É porque agora você é mãe também, então eu acho que você deve ter visto muito da sua mãe em você também. Né? E a gente se parece um pouco, assim, fisicamente. A gente se parece um pouco a personalidade, né? E do meu pai, eu acho que eu tenho esse lado... mais brincalhão. Meu pai é um cara assim que todo mundo gosta, né? Ele no trabalho é um cara bravo. Todo mundo que trabalhou com ele fala, ele é muito sério, muito bravo, dá uns berros aqui com a gente pra fazer as coisas andarem, mas ele tem um outro lado que meu pai é muito festivo, ele adora fazer festa, ele gosta de jogar baralho, reunir amigos, né? E eu sou muito assim. Eu tenho esse lado dele que eu gosto das pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. Se eu pudesse, tivesse dinheiro, todo dia era festa. Tanto é que eu sou muito assim hoje com as filhas das minhas amigas, né? Que são amigas da minha filha. E eu que levo, vão passear comigo, eu arrasto pra um lado, arrasto pro outro, vão lá em casa e fazem bagunça. Então, assim, esse lado mais festivo, a minha mãe tem esse lado, mas ela vai mais acompanhando meu pai. Meu pai que é muito social, assim, vai marcando tudo, e marca baralho, e marca churrasco, e marca festa, e minha mãe acompanha. E esse lado mais do olhar pro outro, do cuidado com o outro, que é mais da mulher, e a minha mãe tem muito isso, né? E esse lado mandão mesmo, né? Tem que ser um pouco do meu jeito, porque eu sei que esse é o caminho que vai dar resultado. É um pouco assim do lado, acho que da minha mãe, assim, sabe? Mas eu tenho muito orgulho e agradeço a Deus sempre de ter os pais que eu tenho, de ter a filha que eu tenho, o meu marido, o meu irmão, meus sobrinhos. Eu sou uma pessoa família e eu sou muito feliz na minha família, assim. A gente se apoia, a gente se ajuda e a gente briga e faz parte, igual família, né? Toda família é assim. Toda família, mas o importante é que a gente gosta de estar junto, de estar presente um na vida do outro. Eu acho que eu sou uma filha presente. Meus pais são muito presentes na nossa vida também. É uma coisa de mais agregador, né? Vai agregando, né? Vai, bastante. Isso ajuda a gente nessa vida desafiadora que todos nós temos, né? Todo mundo tem problema no trabalho, tem problema de relacionamento, tem problemas para resolver. E quando você tem uma família que se apoia, que se ajuda, que é parceira, que um ajuda o outro, isso é fundamental, né? Eu tenho o meu marido, ele trabalha no futebol, sabe, Rodrigo? Então, o que acontece? É muito desafiador você viver com uma pessoa que vive no futebol, que tem rodada meio de semana, final de semana, que não para em casa, que mora fora. Então, ele ao mesmo tempo, ele se cobra muito para ser muito presente, porque eu sou o segundo casamento dele, né? Então, ele tem do primeiro casamento dele o Matheus, o filho dele já é grande, tem 28 anos. Um amor de menino estudioso, uma belezinha. E aí, nós dois temos a Antonella, que é do nosso casamento. A Antonella tem 7, o Matheus tem quase 21 a mais aí que a Antonella, né? Então, praticamente meu marido é 12 anos mais velho que eu, então ele praticamente foi avô. Então, quando eu tive a Antonella, eu nasci logo depois, ela nasceu logo depois, eu fiz 37 anos. O meu marido 12 mais velho que eu, ele tinha 49, ele tinha idade para ser avô da filha. Até hoje, às vezes ele sai com ela, o pessoal pensa que é avô. Mas justamente por isso, eu preciso
ao mesmo tempo que eu trabalho, eu preciso estar presente na vida dela, ela é criança, precisa de mim, e ele é mais ausente, eu também tenho que apoiá-lo nesse período que ele fica fora. Eu até falo pra ele, quando você tá fora, a casa fica mais organizada. É o Toninho Cecílio, né? Toninho Cecílio, meu marido, ele mesmo, marrentão próprio. Eu falo que eu treino todo mundo da comunicação, menos ele. Foi técnico, dirigente de futebol, Isso, né? o Tó tem uma carreira aí de 40 anos no futebol. Ele começou lá na base do Palmeiras, né? Depois ele passou pro profissional, virou capitão. Ele pegou aquele período do Palmeiras que o Palmeiras tem um hiato ali sem títulos, na Parmalat, lá. Isso, e depois ele pegou o início da Parmalat, acabou saindo, jogou no Cruzeiro, jogou no Botafogo, jogou no Japão. E ele é uma pessoa assim, o Tó é muito, muito correto, uma pessoa muito íntegra, muito séria no futebol, sabe? Mas ao mesmo tempo ele é bravo. O bicho é bravo, viu? Em casa não, em casa quem manda sou eu. Não tem essa, Rodrigo. É igual o seu pai, se sair com uma calça diferente do combinando. Em casa quem manda sou eu. E aí é difícil, porque ele tem personalidade forte também, mas eu falo, não, aqui em casa é do meu jeito. Então eu falo, você vai mandar lá naquele gramadinho verde lá aqui, não vem mandar não. E aí hoje o Toninho tá no Guarani, recentemente, há pouco tempo. Ele foi pro Guarani no começo de maio. Então ele migrou da carreira de treinador agora para ser gestor, dirigente, né? Diretor de futebol, dirigente. E por quê? Por conta da idade, por conta do mercado, por conta das oportunidades. Estava vindo muita oportunidade de fora. E que daí ele ia para longe, ele não quer mais ficar longe da Antonella. Ele também tem priorizado, ele tem colocado na balança também as propostas que vêm mais próximas aqui da região do Vale do Paraíba, né? Então, por exemplo, ele chegou a trabalhar como treinador, acho que o último trabalho que ele fez como treinador foi no Taubaté. E eu lembro que na época o Taubaté não pagava para ele acho que 1/3 do que ele recebia em outros clubes. Mas a hora que ele colocava na balança, que ele ia e voltava, dormia em casa, a gente mora em São José dos Campos, né? Dormia em casa, via Antonella, ajudava, leva na escola, coisas que ele também tem prazer, né, em fazer, em vivenciar essa fase da Antonella. Então isso acaba tendo um valor, né? Então aí ele veio priorizando propostas de trabalho próximas da região do Vale do Paraíba, que ele pode pegar o carro e voltar para casa. Então ele chegou a trabalhar como diretor de futebol. Ele acabou optando por encerrar a carreira dele como treinador, que ele já estava procurando migrar, ele acabou encerrando por uma proposta da Portuguesa. Aí depois que ele foi, ele falou, não volto mais. Aí não tem problema, se eu sair da Portuguesa, o que acontecer, eu não volto mais. Então, uma decisão dele ser hoje dirigente, ele não volta mais a ser treinador. Apesar de que ele é um exímio conhecedor do futebol, né? Um cara que foi jogador, foi capitão, ele tem uma liderança. Não é a liderança que eu concordo com ele, que ele tem uma liderança marrenta, que eu falo pra ele ali, que é aquela liderança impositiva, né? Eu falo pra ele, você pode suavizar a tua comunicação, se você precisar de alguém pra te treinar, tô aqui, mas um santo de casa não faz milagre, né? Então, assim, tudo isso ele sempre exerceu, desde menino, muito jovem, essa liderança. Então, ele tem um talento pra liderança, apesar de ter que suavizar essa comunicação dele, que eu pego no pé dele, viu, Rodrigo? Mas ele hoje atua no Guarani, como diretor foi agora recente, né? Tentando aí, o Guarani tá na Série B, tentando buscar melhores resultados, organizar a casa junto com o Guarani. Mas é uma pessoa assim, que o Tó é uma pessoa muito íntegra e muito correta, sabe? É um excelente pai, o Tó é uma pessoa fantástica, assim, pra família. Muito bom filho também, muito bom irmão, pra todos eles ali da família, sabe? Então eu acho que é isso que fica. Eu falo pra ele, é só ele ir suavizando esse jeitão marrento de ser que com o tempo, né? A idade também ajuda, né? Dizem que ajuda, né, Rodrigo? Vamos ver. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O nosso programa volta já.